se apresse. Não tenha pressa. Pastor, o que significa a palavra apressar? Apressar significa tornar algo mais rápido. Vou repetir. A palavra apressar significa tomar algo mais rápido, acelerar o passo, ou agir com pressa. Ou agir com pressa. E a minha pergunta é nesta manhã: o que tem levado a você a ter pressa? Qual é o motivo da sua pressa? Eu vou repetir para você entender. E aqueles que estão descendo, espero que suba também. Amados, eu vou ser bem chato no horário da palavra. Porque eu passo ali na Testemunho de Jeová, na hora do ensinamento, está todo mundo em silêncio, ouvindo. Se há algo que muda a vida aqui, é a palavra. Então eu peço, seja líder ou não líder, principalmente do ministério de louvor. Termina o louvor, desce, é uma conversação lá embaixo. É uma ida no banheiro que não é ida, uma bebeção de água que não é bebeção de água. Aí na hora que eu estou na palavra, vai subir. Começo a palavra, aí começa um líder levantar daqui, outro líder levanta daqui, aí é o outro que levanta de lá. Quando pensou que não, tira atenção. Então, em nome de Jesus, principalmente a minha liderança, dê testemunho, dê exemplo. Vai no banheiro antes. Em nome de Jesus, bebe água antes. Carrega a garrafinha, fica do lado. É a palavra, irmãos. É a palavra. A não ser aqueles que estão escalados. Ou talvez tem que descer por causa do neném. Aí não tem problema. Mas tirando isso, segura aí. Então vamos lá. Apressar significa tornar algo mais rápido, acelerar o passo ou agir com pressa. Então a minha pergunta para vocês nesta manhã é: o que tem levado você a ter pressa? Qual é o motivo da sua pressa? O que tem levado você a agir apressadamente? E por que eu estou perguntando isso? Porque dizem na vida secular que a pressa, ela é a inimiga da perfeição. É um ditado. Eles afirmam que a pressa é inimiga da perfeição. Eu já preguei uma vez sobre isso, embora a mensagem não está voltada para o tema que eu preguei anteriormente. Se a pressa é a inimiga da perfeição, quem anda apressado está indo contra aquele que é perfeito. Porque quem é perfeito é Jesus. Então, se eu estou andando apressadamente, eu estou querendo que o Senhor haja da forma que eu quero, da maneira que eu quero, eu estou indo conscientemente ou inconscientemente contra o perfeito. E eu não estou aqui para incentivar você a ir contra o perfeito. Eu estou aqui para mostrar a você o que a pressa faz, o que a pressa causa. Então vamos aqui para a palavra. Porque dizem que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Também eles dizem que o apressado come cru. Também eles dizem que a pressa é o caminho mais longo para o erro. A pressa é o caminho mais longo para o erro. São ditados lindos, maravilhosos, mas eu fico com aquilo que está na palavra. E o que está na palavra? Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você continuar vivendo nesse modo apressado, você vai acabar na miséria. Se você continuar alimentando a pressa, você vai acabar na miséria. É a palavra de Deus que diz. Não é o seu pastor,
é a palavra de Deus. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser apressado e perder o caminho. Todo apressado perde o caminho. Todo apressado perde o caminho. Todo apressado perde o caminho. E o que tem levado as pessoas a serem apressadas é a falta de paciência e a falta de confiança naquilo que Deus prometeu. Eu vou repetir. O que tem te levado a ser apressado é a falta de paciência e a falta de confiança sobre aquilo que Deus prometeu para você um dia, sobre aquilo que Deus falou que iria fazer na sua vida, sobre aquilo que Deus falou que ia proporcionar a você. Por causa da sua impaciência e por você passar a desconfiar daquilo que Deus prometeu, você agora está no modo apressado. E por estar no modo apressado, você está tomando decisões que não deveria tomar. Todo apressado toma decisões precipitadas. E essas decisões precipitadas, embora traga um resultado, não é o resultado do perfeito, é da sua pressa. Porque o resultado do perfeito é diferente do apressado. E se você entrou aqui nessa manhã com pressa de alguma coisa, eu já peço a você, acalma o seu coração, aquieta-te, para que você saiba que o Senhor é Deus e não há outro. E eu vou mostrar para você biblicamente isso. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus faz uma promessa a Abraão, e essa promessa estende à sua descendência. A Bíblia diz então que o Senhor lhe promete um filho. Porém a Bíblia me diz que ele já idoso é feita essa promessa. Passa-se alguns anos, e a palavra do Senhor me diz que mais uma vez o Senhor vai confirmar a Abraão a promessa que ele havia feito em Gênesis capítulo 12. O Senhor nosso Deus agora vai falar com Abraão que ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Porém a palavra do Senhor vai me dizer algo, que Sara, sua esposa, está ouvindo o anjo do Senhor, o próprio Deus, falando com Abraão. Eu vou repetir: Sara, sua esposa, que também fazia parte da promessa, que ouviu em Gênesis 12, que também ouviu em Gênesis 15, que também participa em Gênesis 18, ela vai fazer algo que não agradou ao Senhor. E o que ela vai fazer? Ela vai rir. E por que ela vai rir? Porque ela vai olhar para a sua condição física. Ela vai olhar para ela e para o seu esposo e vai ver que eles são avançados em idade, são idosos. Então para ela era algo impossível de Deus fazer. E talvez você que entrou aqui nesta manhã também está achando impossível aquilo que Deus prometeu em fazer na sua vida. Porque já se passaram 10 anos, já se passaram 5 anos, já se passaram 3 anos, já tem 1 mês que Deus usou alguém, já tem 2 meses que Deus usou alguém, já tem 20 anos que Deus usou alguém, e até hoje nada aconteceu dentro daquilo que Deus prometeu, porque Deus foi bem específico para Abraão. Ele disse: você vai ter um filho, e um filho com a sua esposa Sara. A Bíblia diz que passou-se alguns anos, e por esses anos ter passado, a impaciência na vida de Sara vai entrar, a desconfiança também vai entrar. Por quê? Porque ela era uma mulher enferma, ela era estéril. E quando ela via as outras mulheres engravidando, e ela trazia à memória aquilo que Deus havia prometido, com certeza ela reclamava, ela murmurava. Os anos iam passando e nada daquilo que Deus havia prometido como filho para ela acontecia. Até que um dia, a pressa levou ela a tomar uma decisão.
Quantas decisões você tem tomado, ou tomou, ou irá tomar, mesmo ouvindo essa palavra, por causa da pressa? A Bíblia diz que ela vai olhar para as outras mulheres, vai olhar para si, ver que as outras estão engravidando e ela nada. E eu quero acreditar que ela dizia: que Deus é esse? Que me prometeu, não cumpre o que prometeu. E quando eu olho para as outras que Ele não prometeu, elas estão gerando e eu não. O apressado é assim. O apressado, ele não sabe esperar o tempo de Deus. O apressado não sabe esperar o agir de Deus. Porque tudo que Deus faz, embora traga benefícios para mim e para você, a glória é dele. E é para ele. A Bíblia diz que o querer e o efetuar pertence ao Senhor, é dele. A Bíblia diz que ela riu. Quando ela ri, ela demonstra desconfiança. Desconfiança essa que junto com a falta de paciência vai gerar pressa. E por ela viver numa impaciência, numa desconfiança, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar a sua concubina, sua serva. Ela vai pegar Agar. E pegando Agar, ela vai colocar Agar para deitar com seu marido. Por quê? Porque ela tem pressa naquilo que Deus não tem. Segura aqui, meu bem. Ou eles vão tremer agora para acordar. Ela tomou uma decisão, porque ela não soube esperar. Não teve paciência e nem confiança para acreditar naquilo que Deus estava prometendo ou havia prometido. E muitos que estão aqui nessa manhã estão tomando decisões precipitadas. Por quê? Porque não estão tendo a paciência para esperar o cumprimento de Deus. Quem faz a obra não é você. Porque quem iniciou também não foi você. Foi Deus. Então não adianta você querer colocar sua pressa, o seu imediatismo. Não adianta você querer o resultado sem primeiro passar pelo processo. Porque resultado que glorifica a Deus é onde nós entramos no processo de Deus, para que haja transformação e mudança em nós. E o que eu vejo hoje nas pessoas é que elas querem apenas o resultado, mas não querem transformação de vida. A Bíblia diz que Sara estava lá, ela riu, e talvez hoje você ri, talvez hoje você zomba. E sabe por que você zomba? E você fica rindo daquilo que Deus usou um homem, uma mulher, até mesmo te deu sonho, porque as pessoas que andam com você são parecidas com você. Zombam, fica rindo. São pessoas que não entendem também o tempo de Deus, a hora de Deus e o agir de Deus. A Bíblia me diz que ela vai reclamar com Abraão. Ei, é você que às vezes entra para o quarto, fecha a porta, ao invés de adorar, você vai reclamar com Deus. Reclamar de algo que você nem direito tem, porque não foi você que prometeu, quem prometeu foi Ele. Quem é infiel não é ele, é você, somos nós. Quando entra para o quarto, fecha a porta, começa a reclamar, começa a murmurar. Mas Senhor, o Senhor prometeu até hoje nada. Mas Senhor, fulano de tal chegou agora e já tem. Eu já estou há tantos anos e não tem. Senhor, que promessa é essa? Dá um exemplo, estou com AIDS, estou com câncer, ela era estéril. Senhor, estou com problema no pulmão. Fulano bebe tanta cachaça e não tem nada. Ciclano tem tanto quanto é mulher, eu só tenho uma e eu estou bichado. E aí vai. Só que você precisa entender que quem prometeu é maior do que tudo isso.
E se realmente Ele prometeu, Ele vai cumprir, com câncer ou sem câncer, com AIDS ou sem AIDS, bichado ou não bichado, Ele vai cumprir, porque Ele falou. Mas Sara vai ter uma reação que não agrada a Deus, e o Senhor ainda vai dizer: olha, você está mentindo, você riu, não negue o que você fez. A Bíblia diz então, por ela ser apressada como você, por ela ser apressada como você, ela vai tomar uma decisão. E qual é a decisão? De pegar Agar e dar Agar por mulher a Abraão. Vai doer um pouquinho agora, viu? Tomou a decisão, colocou Agar para deitar, e apressa, gerou Ismael. A pressa fez com que Ismael nascesse. Agora presta atenção, Ismael nasceu, resultado da apressada. Ismael nasceu, mas não é a promessa. Vou melhorar. A sua decisão precipitada vai trazer um suposto resultado que você acha que vai ser satisfatório, mas o Senhor está dizendo: não é o que eu prometi. Porque Ismael não é um filho da promessa. Ele nasceu, mas não é a promessa. Ele cresceu. Ei, a decisão que você tomou na pressa vai gerar nascimento, vai fazer crescer, mas não é a promessa. O Espírito Santo está dizendo para mim que essa palavra é para não deixar você enganado dentro das decisões que você tem tomado, que tem gerado resultado, tem dado crescimento, mas o Senhor está dizendo: está vindo da pressa. E o que vem da pressa não vem do perfeito. O que vem da pressa é Ismael. E quando Ismael vem, Ismael não vem para alegrar. Ismael vem para causar tristeza, para causar dor, para gerar intrigas, brigas e separações. Toma cuidado com a decisão que você está querendo tomar com base numa pressa. Estava tudo lindo, até que ela desconfiou, até que ela perdeu a paciência. Olha o perigo. Até que ela perde a paciência. É o que falta em nós hoje. Nós não temos paciência mais para ouvir o celular no normal, irmãos. Tem gente que já está pedindo 4.1 de velocidade. Quando alguém manda aqui 10 minutos, você nem quer ver. Estou mentindo aqui? Se apressa, que gerou em nós uma impaciência. A impaciência. E quando nós estamos conversando com uma pessoa e essa pessoa não demonstra confiança, aí que não temos paciência mesmo. Então une a impaciência com a desconfiança que gera em nós a pressa. E essa pressa faz nós tomarmos algumas decisões que não condiz com a palavra. Deus não precisa de ajuda de ninguém, irmãos. Nós que precisamos da ajuda dele. A Bíblia diz que Sara então dá Agar, e dando Agar nasce Ismael. Não é a promessa. Cresce Ismael, mas não é a promessa. Pode receber a promessa, mas não é o prometido. Sara recebeu a promessa junto com Abraão, mas Ismael não era o prometido. Eu estou querendo dizer para você que o resultado da sua pressa não é aquilo que Deus te prometeu, embora tenha crescido. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando com você, principalmente em questão financeira e empresarial. Toma muito cuidado. Nem toda pressa ou nenhuma pressa é resultado daquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa de ser apressado. Para de tomar decisões baseadas na sua pressa. Pressa essa que vem pela impaciência.
A Bíblia diz que para todo propósito existe um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3:1. Há tempo para tudo. Só que o povo não quer esperar o tempo de Deus. É Sara. Está com pressa. Eu tenho que ter um menino. Assim são muitos aqui. Eu tenho que ter a minha empresa. Eu tenho que ter meu marido. Eu tenho que ter minha mulher. Eu tenho que ter meu carro. Eu tenho que ter minha moto. Eu tenho que ter minha bicicleta. Apressadamente vai lá e faz uma dívida que não deveria fazer. Apressadamente entra no Facebook, entra no Instagram, vai no grupo do WhatsApp e diz: estou solteira, estou solteiro, quem vai ser o candidato? Aparece milhões. Depois que põe a aliança, vê o que a pressa gerou. Começa a reclamar com o pastor, não me ama, só quer sexo. É um brutão, é uma grossa. Por quê? A pressa. A impaciência gerou na mente dessa pessoa solteira. Não vai casar, não vai casar, vai ficar para titia. Aí reúne com mais alguns, que também tem o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus pode ser: vai ficar solteiro, vai ficar solteira. Eu não vou permitir casar porque eu quero. Aí começa. Você também. Você também. Você não vai casar. Não, não adianta não. Já passou tantos anos. Você não vai casar. A minha pergunta é: quem prometeu falha? Aleluia, irmã. Oh, glória. Se eu fosse solteiro, eu já entendi o recado. Mas glória a Deus que eu sou muito bem casado. Mas eu estou ensinando os jovens aqui. Viu? Já peguei o manto. Hã? É na hora, filho. Eita glória! Cadê os homens solteiros, bonitos, charmosos, cheirosos? E o principal, temente a Deus e trabalhador. Nenhum levantou a mão. Nenhum, Samanta, levantou a mão. Oh glória! Só o São Carlos. Mas já tem a formosa dele. Eu vou até rir aqui agora. A pressa levou e leva muitas pessoas a um determinado momento da vida não querer viver mais. Porque a pressa levou essa pessoa a tomar algumas decisões, principalmente no momento crítico da vida, que elas não deveriam ter tomado. E hoje algumas querem até tirar a vida, porque não suporta mais o resultado que a pressa deu. Cuidado com a pressa. Está com pressa de comprar um carro, sendo que já está com um financiado. Está com pressa de reformar o apartamento, sendo que tem as parcelas do apartamento para pagar. Meu lindo, 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 meu lindo. Tenha prioridade naquilo que Deus orientou você a fazer. Uma coisa de cada vez. O que Sara deveria ter feito? Esperado com paciência no Senhor. Que bom te ver, Eduardo. Deus abençoe você, a Patrícia e sua casa. Hein? A Bíblia diz então que ela tomou a decisão e agora nasceu Ismael. E sabe o que é lindo? É o resultado que ela queria, mas não era o resultado que Deus tinha. É o resultado que ela queria um filho. Mas o Senhor havia dito para ela: não, eu quero um filho da sua relação com Abraão, não de Agar com Abraão. Nasceu Isaac. Está tudo lindo. Até que chega o tempo que o apressado não esperou. Até que chega o tempo, Natália, grandona, que o apressado não teve paciência de esperar. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o choque entre o perfeito e o apressado.
entre o perfeito e o aquela que havia tomado uma decisão pela pressa, agora está grávida. Fico eu imaginando ela pensando: para que eu fui tomar aquela decisão, ao invés de eu esperar aquele que prometeu cumprir o que ele prometeu? Para que? Olha agora, estou grávida. Aquilo que ele falou, ele cumpriu. Ele me curou. Eu era estéril, agora não sou mais. Eu era envergonhada, agora não sou mais. Para que eu fui tomar aquela decisão? E talvez é você assim. Entrou aqui nessa manhã arrependido das decisões que você tomou. Talvez você não lembrava, mas o Espírito Santo nesse momento traz à sua memória as decisões precipitadas que você tomou, através da pressa, por causa da desconfiança e da impaciência, que veio por causa do tempo. São 10 anos, pastor. São 5 anos. São 3. São 20. 27 anos eu e a minha esposa morando dentro da casa da minha mãe, no lote. 27. Eu que administro de bens materiais na igreja, que daria para me comprar uns 3, 4 apartamentos de cobertura no Cabral. Moro no lote da minha mãe. Sabe por que eu moro no lote da minha mãe? Porque Deus nunca havia dito para mim que eu deveria sair de lá. E eu também não sou daquele pastor ladrão que pega o dinheiro da igreja e vai comprando coisas materiais para ele. Não, eu não. Eu sei em quem vou prestar conta. Mas se é outro, passou 27 anos, o Senhor me concedeu a minha moradia agora. 27 anos. E eu sem medo aqui de falar. Na hora que souber aonde que é, vai falar assim: pegou o dinheiro da igreja. Pastor é ladrão, roubou. Porque eu sei que o povo gosta de pecar, gosta de acusar. Mas os 27 anos, né, meu bem? Só Deus e a minha filha Karen, eu e ela, sabemos o que nós passamos para ter o que nós temos hoje. Mas se o Senhor permitir, eu vou te convidar para ir lá um dia. Se Ele permitir. Porque na minha casa não vai entrar olho grosso não. Invejoso também não. Ganancioso também não. Pessoa falsa também não. Vai entrar os verdadeiros lá. Viu? E não tem como levar 600 pessoas de uma vez lá. É devagar. Pode demorar 60 anos. É devagar. Um por um. Senão não aguento financeiramente, né, Letícia? Não aguento, né? Se eu falar que tem que levar alguma coisa, ninguém vai. Você vai, filha? Você cozinha para mim? Então minha filha vai. Então voltando, eu estou interrompendo aqui, amados, por causa da feijoada. Porque eu avisei lá, a minha palavra hoje é pequena. E é 15 para 11. Eu preciso que eles comunicam lá para mim. Ele vai ligar para você? Então tá bom. Porque eu falei para eles que até 11 horas eu tinha que estar pronto. Pressa. Sara tomou uma decisão por causa da pressa. Ela me fez lembrar algo. Quando o Senhor nosso Deus, Ele me deu uma carta do transporte escolar, eu queria comprar um micro-ônibus. E por que eu queria comprar um micro-ônibus? Porque Deus usou uma irmã para falar que eu teria um micro-ônibus. Ela não falou o dia, não falou a época. E a esposa trabalhava no bairro Amazonas. E ela ia de ônibus. E às vezes eu ia com ela lá para o bairro Amazonas. Aí a gente passava naquela Realto. Ela virava para mim e falava assim: micro-ônibus nada. Olha o que Deus tem lá para você, ó. Eu dava aquela olhada para aquela Kombi. Eu não, Kombi? Não. Deus usou a irmã. É micro-ônibus. Ela, ó, Kombi, 15 lugares, 0 bala. Eu não. Deus usou a irmã Brasilina, é de Deus. Falecida, está no Senhor. É
de Deus. E o micro-ondas é branco, meu Deus. Num sábado eu saio. Quando eu saio, vou parar lá na Barão Homem de Melo, apressado. Está lá as agências. Bati o olho, micro-ônibus. É esse. A ficha vai passar. O apressado. Falei, esposa, encontrei, é de Deus. Adquiri a Kombi. Do jeitinho que ela falou. Aí agora pro micro-ônibus. Ouve, meu Deus. Cheguei na agência com essa loura. Ela olhou e disse para mim: não é isso não. Pega a Sprinter. Eu não. Estou com 92 alunos. Vai para 100 e tantos alunos. Não, micro-ônibus. Ela, pega a Sprinter. Eu não, apressado. Querendo fazer com que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu no meu tempo. É você. Embora seja um testemunho meu, isso é você. Está querendo que Deus cumpra o que Ele prometeu no tempo seu, não no dele. É o apressado. Aí eu falei com ela, não, é um micro-ônibus mesmo. Comprei um micro-ônibus. De 92 alunos foi para 138. Era raro os meses que ele não ficava na oficina. Resumindo, estou com ele na justiça até hoje, já tem mais de 10 anos, 60 mil reais, um ônibus que só me deu prejuízo. Sabe por quê? Porque o apressado come cru. Tem alguém assim? Apressado? Já viu quando você está com fome, a comida está pelando, você vai apressado, põe na boca e o céu da boca dá aquela queimada? Sabe? É o apressado, come cru, ainda queima a boca. Voltando aqui para a palavra, está lá Sara. Quem nasceu? Quem nasceu? Ismael. Ismael nasce, mas não é o prometido. Ismael cresce, mas não é o prometido. Só que agora, aquele que prometeu decide cumprir o que ele prometeu. Vou melhorar para você dar um glória. Embora você tenha tomado decisões precipitadas e tenha gerado na sua vida Ismael, Deus não esqueceu daquilo que Ele prometeu. Cadê meu iPad? É aquele ali? Me dá aí, João. Vou repetir, eu acho que você não pegou não. Embora você tenha tomado decisões precipitadas e tenha gerado Ismael na sua vida, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Isaac nasce. Quem nasceu? Agora olha que lindo. O filho da promessa vai conviver com o apressado. O perfeito com a pressa. Porque um é prometido, o outro não é. Talvez eu tenha pessoas aqui assim, vivendo com o prometido e com aquilo que a pressa levou ele a achar que era o prometido de Deus. A Bíblia diz que Isaac está crescendo, vai ter festa. Sabe o que vai acontecer? O resultado da pressa vai agora brigar com a promessa. Está ocorrendo isso na sua vida? As suas decisões precipitadas agora estão lutando com aquilo que Deus te prometeu. Dói, irmãos. Mas eu passei a amar. Mas é meu filho. Eu adotei. Eu peguei. Porque se não fosse de Deus, ela não teria engravidado. H engravidou, então é de Deus. Não é assim? Seu argumento? O argumento do apressado não é esse? Ele olha o resultado e acha que Deus aprovou. E acha que aquilo é a promessa de Deus. Só que a promessa cumpre. E quando a promessa cumpre, vai haver o choque. E agora Deus vai manifestar realmente o que Ele prometeu. Está preparado? Está preparado? A Bíblia diz que vai ser dentro de casa, num dia de festa, que Sara vai dizer para Abraão: coloque para fora
as decisões que eu tomei apressadamente. Coloca para fora, Ismael. Abraão está sentido, é pai. E Abraão vai dizer, não, Sara, não. Aí a Bíblia me diz que o Senhor vai dizer para Abraão: Abraão, tudo que Sara, sua esposa, falar, faça. Deus está mostrando para você que embora a pressa tenha te trago um resultado, e esse resultado gerou você um amor, Ele está dizendo para você que vai chegar um momento que a promessa vai tirar as decisões apressadas que você tomou. Não é fácil não, irmãos. Você se apegou. Você apegou à empresa. Se apegou ao namorado. Se apegou à noiva. Se apegou àquele carro. Se apegou àquela fazenda. Se apegou àquele sítio. Se apegou àqueles funcionários. E o Senhor está dizendo: é tudo resultado das suas decisões precipitadas, apressadas. E agora chegou o tempo de eu cumprir com aquilo que eu prometi. Isaac vai nascer. Isaac vai nascer. Isaac nasce. E Ismael agora vai brigar com Isaac. Você não percebeu a briga interna que você tem, não? É porque você fez algo que não estava no centro da vontade de Deus. Foi a sua pressa. Aí a Bíblia diz, sabe o que, Bruna? Que Abraão vai dizer: mande-o embora. A pressa, ou o resultado da pressa, que foi Ismael, foi colocado para fora. Eu sei que você quer segurar esse resultado que veio pela pressa, mas quando a promessa de Deus se cumprir, não tem uma notícia boa para você não. Vai embora, porque não foi aquilo que Deus prometeu. Não é o prometido, não é a prometida. Prometido, teu nome é Isaac, não é Ismael. A Bíblia diz que ele é colocado para fora juntamente com a mãe. Olha só, irmão, é doloroso isso. Colocou a mãe, que tomou a decisão de ter aceitado, e o filho, que era o resultado da decisão que a mãe aceitou, da pressa da outra. Não entendeu não? Vou melhorar. Está sendo conivente com a pressa do outro, né? Está apoiando o outro apressado, né? Tá? Está incentivando, vai ser colocado para fora também. Está aceitando a pressa do outro? Não, porque eu preciso, não. Vai lá, Deus é com você. Não, não, ó, você passa o cartão na maquininha que vai gerar o dinheiro que você precisa e depois você dá um jeito. Vai. Não, você merece. Que isso? Você precisa andar num carro melhor. Não, que lá não sabe de nada não. Vai comigo. Não, Deus tem pressa nisso. Vai lá, vai. Vai. Vai lá. Porque na hora que Isaac nascer, o que vai ser colocado para fora é Ismael. Isaac vai ficar. Eu quis mostrar para você nessa manhã que as decisões precipitadas não prevalecem diante daquilo que Deus prometeu. Vai chegar um dia, uma hora, que o seu resultado, que veio através de uma pressa, vai ser colocado para fora. E aquilo que verdadeiramente Deus prometeu é o que vai prevalecer dentro da sua casa. E eu vou perguntar: você sabe qual foi a promessa que Deus fez para você realmente? Você sabe o que Deus te prometeu realmente? E aqui eu estou generalizando, amados. Estou falando aqui apenas da vida eterna, que é o máximo, é o tudo que nós temos. Estou falando das coisas materiais que você almeja, do casamento que você almeja, do noivo, do namorado, da namorada que você almeja, da casa que você almeja. Estou falando é disso, irmãos. É disso que eu estou falando. Porque as nossas decisões hoje são tomadas não por Deus, nem para Deus, para a satisfação da nossa carne. Você quer ter carro, você quer ter casa, você quer viajar, mas você já viu que você não toma decisões como: eu vou renunciar minhas amizades para ser amigo de Deus? Então estou falando de bens materiais, de coisas que enchem o seu ego, que faz você ser soberbo,
orgulhoso, queira ter honra, glória, louvores. Eu pergunto, foi Deus? Foi Deus que agiu ou foi você? Com a sua pressa. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele vê Ismael morrendo e Ele não permite Ismael morrer. Mas uma coisa eu posso afirmar, Ele não permite Ismael morrer, mas também não permite Ismael conviver com a promessa. O que você está querendo, Deus não quer. Não tem como um apressado conviver com aquilo que Deus prometeu. Dói, irmão. Por mais que você queira, não tem como. Eu espero que nesta manhã você tenha ouvido a voz do Senhor. E não apenas ouvido a voz do Senhor. Você faça como Abraão fez, irmão. Espera. Tenha paciência. Não desconfie em nenhum momento daquilo que Deus te prometeu. Acredite. Pode demorar 10, 12, 13, 14, 27 anos. Não importa. Quem prometeu sabe o tempo certo, a hora certa. Porque aquilo que Ele promete não traz dor. Não traz separação, irmãos. Não causa divisão. O que Deus promete e traz é alegria para dentro de casa. E não intriga, não brigas, não contendas, nem desunião e nem separação, irmãos. As pessoas estão confundindo sobre aquilo que Deus prometeu e sobre o que a pressa tem gerado para elas. Só olhar para Abraão e Sara. Olha o que a pressa fez. Tudo isso por não saber esperar. Nós estamos tendo neste momento de esperar a feijoada ficar pronta. É fácil esperar, irmãos, sabendo que já está pronta. Sabe qual que é o pensamento de muitos aqui? Acaba logo o culto, pastor. Mas sabe o que é isso? É a pressa.